Plenário encerra a sessão sem votar medidas provisórias que estavam previstas. Em audiência pública na Câmara, ministro da Educação anuncia que o programa Ciências Sem Fronteiras vai continuar suspenso. E esta edição destaca também: ministro do Supremo e ministro da Justiça falam à comissão especial e defendem mudanças no Código de Processo Penal. E o Dia Nacional da Luta Antimanicomial é lembrado em sessão solene no plenário da Câmara. Boa noite em Brasília, 8h10. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário encerrou agora há pouco a sessão extraordinária sem votar as medidas provisórias que estavam na pauta. Quem tem as informações é o repórter Tiago Ramos, que fala ao vivo do Salão Verde. Olá, Tiago, boa noite. Jaciene Alves, boa noite para todos que nos acompanham. De fato, a expectativa era que 2 medidas provisórias fossem votadas até às 7h39, quando o deputado Glauber Braga subiu à tribuna do plenário da Câmara e leu uma notícia informando que a JBS, uma multinacional, ou aliás, uma empresa brasileira, né, que atua em diferentes países, teria colaborado com a Justiça e teria feito gravações com o presidente da República, Michel Temer, a respeito das investigações da Lava Jato. Neste momento, a sessão do plenário entrou numa confusão e aos gritos de fora Temer, ela foi interrompida. O que eu posso dizer nesse momento é que líderes do governo, da base governista, estão reunidos discutindo esse assunto e que líderes da oposição estão neste momento aqui bem perto de mim, dando entrevistas e dizendo o seguinte: para eles não há um consenso de que não há condições de votar mais nada. O que eles pedem é eleições diretas. Para as pessoas que estão em casa poderem entender o que estava acontecendo. A discussão era em torno de 2 medidas provisórias, a 755 e a 759. A medida provisória 755 é que transfere recursos do fundo penitenciário diretamente para estados e municípios. Essa transferência começa numa porcentagem e vai caindo ao longo do tempo. Essa medida provisória também estabelecia que aposentados com até 5 anos de aposentadoria poderiam se voluntariar para trabalhar na Força Nacional de Segurança. Seria, quando eu falo voluntariar, se quisessem, por óbvio. A medida provisória 759 era da regularização fundiária. Ela trata da regularização e a venda de terras na Amazônia e também em áreas urbanas. A 755, a anterior, aquela da transferência dos recursos do fundo penitenciário para estados e municípios, aquela já tinha sido votada no mérito, ou seja, faltava analisar apenas os destaques. A 759 parecia haver sinais de um acordo em torno do texto. O fato é que a sessão acabou encerrada e, portanto, as discussões sobre essas 2 medidas provisórias não foram concluídas. Jaciene. Tiago, agora essas medidas provisórias podem ser votadas ainda essa semana ou a expectativa é que fique mesmo para a semana que vem? Semana que vem, mas vale a pena a gente lembrar, Jaciene, que o que a oposição diz é que não há clima mais para votação de nenhuma medida e nada aqui nesse plenário. Portanto, o que a gente tem que ver é essa queda de braço entre oposição e governo diante das novas notícias, né? Tá certo, Tiago, muito obrigada pelas informações. E a CPI da FUNAI e INCRA aprovou nesta quarta-feira o texto base do relatório final e derrotou o primeiro dos 3 destaques apresentados pela minoria. Na reunião, os pontos de vista que dividiram a comissão voltaram a se confrontar. Para o presidente, o relator e a maioria dos integrantes, a comissão jogou luz sobre fraudes cometidas em nome dos interesses dos índios. Para a oposição, que recorreu à justiça várias vezes para tentar parar a CPI, a comissão distorceu os fatos para defender os interesses dos ruralistas. Mais uma vez, os índios protestaram do lado de fora da Câmara. Na reunião da CPI, a minoria de deputados contrários ao relatório apresentado pelo deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, usou pronunciamentos e recursos regimentais para atrasar a votação. Uma das principais críticas é o pedido de apuração da conduta de procuradores do Ministério Público Federal que atuam na defesa dos índios, além da sugestão de indiciamento de técnicos do governo e de integrantes de organizações não governamentais. O que está na CPI com pedido de indiciamento é porque tem narrativas, documentos, textos, né, que os incriminam
e nós então estamos sugerindo o indiciamento para que os órgãos de direito possam fazer a investigação. Durante a reunião, o relator retirou da lista de indiciados o presidente do Conselho Indigenista Missionário, Dom Roque Paloschi, arcebispo de Porto Velho, em Rondônia. A gente tem a plena confiança de que os órgãos de controle irão arquivar todas as acusações e indiciamentos que estão sendo apresentados, porque se trata de uma peça de perseguição política, de uma peça que visa atender os objetivos da bancada ruralista, que é se apossar das terras indígenas, explorar as terras indígenas para a produção de commodities agrícolas para exportação. O relatório inclui a sugestão de criar um grupo de trabalho no Ministério da Justiça para tratar da demarcação de terras indígenas, uma atribuição que hoje é só da FUNAI. Aquela sugestão da PEC 215 de trazer a decisão para o parlamento, ela não precisará mais, em virtude de que o governo atual está disposto a cumprir a Constituição e não vai permitir que a questão indígena e quilombola sirva como massa de manobra de alguns interessados de fora para extorquir dinheiro. Na opinião dos parlamentares da oposição que entregaram um voto em separado, a CPI foi parcial. O PT apresentou mais de 70 requerimentos. Só um foi pautado. O relator concorda que existiu na CPI uma divergência ideológica. É preciso corrigir, mas não há essa humildade por parte de quem administrou o Brasil por 13 anos. A CPI volta a se reunir na próxima terça-feira para tentar concluir a votação do relatório final. E a comissão que discute mudanças no Código de Processo Penal ouviu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o ministro da Justiça, Osmar Serralho. Ambos defenderam mudanças na legislação atual. Os deputados da comissão especial responsável pela reforma do Código de Processo Penal ouviram a opinião dos ministros da Justiça, Osmar Serralho, e do STF, Alexandre de Moraes. Os dois concordaram que as regras vigentes estão desatualizadas e fora da realidade do país. Para o ministro do Supremo, é preciso adotar mais penas alternativas para crimes de menor potencial ofensivo. Atualmente, esses criminosos cumprem penas desproporcionais em relação aos que praticam homicídios e outros crimes graves, e todos têm direito à progressão de pena. O ministro também falou sobre a prisão preventiva, que, segundo ele, deve ser definida conforme a complexidade do crime investigado. Há crimes onde a prisão preventiva pode ser curta e há crimes onde há necessidade de se esticar isso. Agora, enquanto não houver uma definição de prazo, como há em já hoje 9, 10 países na Europa, quem deve verificar a necessidade é o próprio Poder Judiciário durante a investigação ou já o processo. Os crimes mais complexos têm investigações mais complexas, consequentemente devem ter prazos mais longos de prisão preventiva. Para o ministro da Justiça, a lei atual permite que processos passem anos tramitando nos tribunais sem decisão definitiva ou até mesmo sem que criminosos sejam punidos. A reforma do Código de Processo Penal deve acabar com esse tipo de situação, como também defenderam os parlamentares da comissão especial. Na minha opinião, o Brasil pune mal. Nós deveríamos ter uma atenção maior para a investigação dos homicídios e uma rapidez maior para o julgamento desses homicídios. Por outro lado, nós estamos colocando na cadeia pessoas que são primárias, pessoas que não têm relação com o crime organizado, e aí sim, dentro da cadeia, elas passam a ter esse tipo de relação. Então, é o que eu digo, nós estamos punindo mal, colocando quem não deveria estar na cadeia dentro da cadeia. Se nós conseguirmos deliberar na comissão nesse semestre e no plenário no início do próximo semestre, já é um ganho. Foi instalada nesta quarta-feira uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição com novas regras eleitorais. A PEC prevê mandato de 5 anos e o fim da reeleição. O deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB, foi eleito presidente da comissão e indicou para relator o deputado Vicente Cândido, do PT. Eles ocupam os mesmos cargos na Comissão Especial da Reforma Política, já em funcionamento na Câmara. A PEC que começa a ser analisada propõe mandato de 5 anos para todos os cargos eletivos, o fim da reeleição para presidente da República, governador e prefeito, aumenta o mandato dos senadores de 8 para 10 anos e propõe a coincidência das eleições federais, estaduais e municipais. Antes mesmo de iniciar os debates, o relator adiantou que vai apresentar algumas alterações à proposta. A extinção dos cargos de vices, prefeitos, governadores e presidente da República,
10 anos de mandato para as cortes do Brasil, tudo que foi indicação política, 10 anos limite. Fim de reeleição, com 5 anos de mandato para o Poder Executivo, descoincidência das eleições. Nós vamos, se aprovado, a gente vota em um ano só para o Legislativo e o outro ano só para o Executivo, e também a substituição dos suplentes de Senado por um único suplente, que seria o deputado mais votado da coligação. A primeira reunião da comissão está marcada para a próxima terça-feira. Duas comissões da Câmara, a de Educação e a de Fiscalização Financeira, se reuniram em audiência pública nesta quarta-feira para ouvir o ministro da Educação, Mendonça Filho. Ele veio à Câmara apresentar aos deputados as diretrizes e prioridades da pasta. Durante a audiência pública conjunta, o ministro anunciou que o programa Ciência Sem Fronteiras vai continuar suspenso. Já é praxe. No início de cada sessão legislativa, o ministro da Educação vem à Câmara explicar as diretrizes e programas da pasta. Mendonça Filho começou detalhando como encontrou o ministério há pouco mais de um ano, quando assumiu a pasta da Educação. Nós encontramos o Ministério da Educação com 0 de orçamento em 2016 para matrículas no programa Bolsa Formação no Pronatec. As dívidas acumuladas somavam, no dia 13 de maio do ano passado, 600 milhões de reais. O ministro dedicou um tempo maior para falar sobre o programa Ciência Sem Fronteiras, que oferecia bolsas de estudo no exterior para jovens estudantes. Hoje, o programa está suspenso. Mendonça Filho quis ressaltar que foi o governo anterior que acabou com o Ciência Sem Fronteiras. Governo suspende a abertura de vagas no Ciência Sem Fronteiras. Isso aconteceu em 2015, tá? E o último grande bloco do Ciência Sem Fronteiras foi no ano de 2014. Essa última edição envolveu 3 bilhões e 700 milhões de reais para atender 35 mil alunos, 105 mil reais per capita, custo por aluno ano. O equivalente ao que se investe na merenda escolar para atender cerca de 41 milhões de alunos a um custo médio de R$ 90 aluno ano. É um programa que foi suspenso pelo governo do Partido dos Trabalhadores e que nós tomamos a decisão de não levar adiante. Pega 2015 e 2016, que diminuiu os investimentos na educação, justamente nos 2 anos que sabotaram o governo da presidenta Dilma, deram um golpe ao governo da presidenta Dilma. Pega de 2003 a 2016 e vamos comparar com qualquer governo na história do Brasil. De expansão de Universidade Federal, 18. Eles vão criar quantas? Institutos federais, quantos nós criamos, quantos campi, quanto eles vão criar? ProUni, FIES, ProIES, Brasil Alfabetizado, Mais Alimento e assim por diante. Por que eles não acabam, então, com esses programas se nós fizemos tão mal? Durante a audiência pública, o ministro Raimundo Carreiro, presidente do Tribunal de Contas da União, lançou a cartilha para conselheiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O ministro disse que a cartilha lista as deficiências do programa e aponta caminhos. Primeiro é a falta de planejamento. A outra são condições higiênico-sanitárias das escolas. A falta de apoio que Estado e município não dá aos conselheiros. Outra inconsistência também é o preparo dos conselheiros. Muitas vezes o conselheiro é indicado pelo prefeito apenas para fazer uma composição, quando na verdade ele não tem o preparo necessário. E também eles não dão as condições para que o conselheiro exerça o seu papel. Então isso tudo foi consolidado aqui. A nossa iniciativa, como presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, de realizar essa audiência pública com o ministro da Educação, é inicialmente perceber e avaliar esse 1 ano de gestão na frente do Ministério da Educação. A educação, como foi bem dita por vários parlamentares, é o grande pilar da mudança que o Brasil precisa ter. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara instaurou nesta quarta-feira 3 processos disciplinares. 2 contra o deputado Eduardo Bolsonaro e 1 contra o deputado delegado Éder Mauro. O presidente do Conselho de Ética, deputado Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, instaurou os processos e determinou a citação dos acusados. Em cada caso,
ele sorteou uma lista com 3 deputados, entre os quais irá escolher um para ser o relator do processo. A pedido do PT, foi instaurado processo disciplinar contra o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSD de São Paulo, que teria cuspido nas costas do deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, no dia da votação do impeachment na Câmara. O relator será escolhido entre os deputados Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas e João Marcelo Souza, do PMDB do Maranhão. Também a pedido do PT, foi aberto outro processo contra Eduardo Bolsonaro, acusado de fraudar a edição de um vídeo para prejudicar Jean Willis num processo já concluído no Conselho de Ética. Foram sorteados os deputados Cacá Leão, do PP da Bahia, Cabuçu Borges, do PMDB do Amapá e João Marcelo Souza, do PMDB do Maranhão, entre os quais será escolhido o relator. Por representação da mesa diretora da Câmara, foi aberto processo contra o deputado delegado Éder Mauro, do PSD do Pará. A acusação também é de ter editado um vídeo para que uma fala de Jean Willis adquirisse conotação racista. O relator será escolhido entre os deputados Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, Ronaldo Martins, do PRB do Ceará e Cacá Leão, do PP da Bahia. Veja agora outros assuntos que foram destaque aqui na Câmara nesta quarta-feira. A Comissão de Minas e Energia debateu a geração de energia eólica no país. Atualmente, essa é a terceira maior fonte de energia do Brasil. Os representantes do setor cobraram do governo novos leilões. Segundo o governo, isso deve ocorrer até o ano que vem. Mais de 1.200 guardas municipais de todo o Brasil vieram à Câmara para o 9º Seminário Nacional de Guardas Municipais e Segurança Pública. O evento foi promovido pela Comissão de Legislação Participativa. A principal reivindicação da categoria é que sejam ampliadas as competências das guardas municipais e que a atividade seja reconhecida como profissão de risco na reforma da Previdência. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional debateu a situação dos projetos estratégicos das Forças Armadas e os planos da aeronáutica para o desenvolvimento tecnológico. O comandante da Força Aérea Brasileira, o tenente-brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato, citou como projetos futuros à espera de recursos um sistema de artilharia antiaérea e o desenvolvimento de aviões não tripulados. O Dia Nacional da Luta Antimanicomial foi lembrado com uma sessão solene nesta quarta-feira no plenário da Câmara. Os participantes destacaram a importância da reforma psiquiátrica brasileira, que em pouco mais de 15 anos pôs fim aos manicômios e reduziu as internações pela metade. O movimento de luta antimanicomial se intensificou no final da década de 80 e revolucionou o atendimento psiquiátrico na saúde pública. O antigo modelo se baseava no uso de medicamentos fortes, longas internações, isolamento. Os novos tratamentos valorizam a participação da família, terapias de grupo, cuidados psicossociais e desaconselham a internação do paciente. Para o presidente do Conselho Federal de Psicologia, Rogério Giannini, a reforma psiquiátrica precisa ser renovada todos os dias. A reforma psiquiátrica não é um protocolo. A reforma psiquiátrica não é um conjunto, um elemento de tarefas que a gente tem que cumprir, mas ela é fundamentalmente criar um locus, criar um espaço, criar a condição de que a reforma seja sustentada pela vida cotidiana, pela presença dos profissionais, pela presença dos usuários, pela presença dos familiares, pela presença articulada das forças que defendem esta política. Então, é a política que se inventa e se reinventa a cada dia. E é essa a sua potência, é essa a sua força, é isso que a gente tem perseguido. A deputada Érica Cocai, que requisitou a homenagem ao lado do deputado Jean Willis, defende que histórias de tortura dos antigos manicômios do Brasil sejam investigadas. Nós construímos uma reforma psiquiátrica nesse país. Ela foi construída a partir de uma concepção criada em 1997, portanto tem 30 anos, de que era preciso assegurar a liberdade e que era preciso romper as estruturas manicomiais. Esse Brasil, e nós temos uma
requerimento nesse sentido, precisa fazer uma comissão da verdade para o que foi feito nos nossos holocaustos, os holocaustos dos hospitais e dos manicômios nesse Brasil. Pacientes, familiares e profissionais de saúde mostram, com seu talento, como a integração é fundamental para o cuidado em saúde mental. Descer para a cana, recolher a capa da cana, honra da cana, doçura do mel, se lambuzar de mel. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.